Vamos que vamos, turma! Beleza? Vamos que vamos, pessoal. O vídeo de hoje nada mais é do que como pegar longas operações, tá, galera? Então eu vou passar o bizu aqui para vocês. Como é que vocês têm que, o que é que vocês têm que analisar antes de se preparar para pegar uma longa operação, um movimento. Beleza? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o like para fortalecer o conteúdo aqui, beleza? No mais, conteúdo aqui é de extrema importância e vai agregar bastante valor aí nas suas operações, beleza? Agora vem comigo e vamos nessa, galera. Para a gente se preparar para um movimento longo, o que é que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar pelo gráfico do diário, não é isso? Para a gente ter uma noção do que é que aquele dia tem a possibilidade maior de fazer. Para isso a gente vai puxar essa tela aqui do gráfico do diário para a gente poder analisar os pontos que eles estão. Beleza? Se a gente ver, olhar aqui, a gente percebe que o mercado tá descendo, né? Até que chega esse dia aqui, ó, e ele fecha negando mínima e respeitando o rompimento, tá? Então, em teoria, esse candle aqui 138, ele era para descer, tá, galera? Como esse candle 138 ele não desceu, ele fechou aqui com um corpinho acima do candle anterior e renovando a máxima do candle anterior, ele está demonstrando que há uma fibo dentro desse micro movimento. Então, se há uma fibo, há uma direção, beleza? Quando a gente observa que esses dois candles do 137 e 138, a gente vê que ele renovou a máxima, né? Apesar de estar negando a máxima anterior, ele renovou a máxima e fechou com um corpinho acima do candle anterior. Ou seja, isso é um sinal de continuidade. Então, se você é um aluno meu mais antigo, você já deve saber que se ele renovou a máxima, tem uma nova fibo e a gente traça essa fibo para saber se ele está acima ou abaixo dos 50%, beleza? Então, se ele está acima dos 50%, significa que a possibilidade maior dele é de subir, que no caso é o dia seguinte, esse dia aqui. Então, se a gente já tem uma noção de que esse dia, o próximo dia, né, que é esse candle aqui 139, que é o dia de hoje que eu gravo esse vídeo, tem a possibilidade maior de subir. Então, se a gente já tem a noção de que ele tem a possibilidade maior de subir, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se preparar para esse dia, para pegar esse possível movimento, se nos der a possibilidade, beleza? Então, ó, eu vou aumentar a espessura aqui para ficar um pouco mais visível. Vou botar esse gráfico aqui, essa tela aqui para outro lado, tá? Ó, esse dia aqui é o dia anterior e esse novo dia, lembrando, ó, que o movimento aqui é um gráfico de 15 minutos, lembrando que o movimento qual é? Esse aqui, ó. Então a gente espera que esse dia aqui, que é o dia que a gente vai analisar, ele tenha a possibilidade maior de subir. E qual é a nossa região principal? Essa região aqui de 50% com esses fundos aqui, ó. Então a gente traz essa região como a nossa principal zona de compra. Beleza? Eu vou dar uma aproximada aqui no gráfico para a gente poder analisar agora candle a candle para poder se situar e entender qual vai ser o nosso principal ponto de entrada aí com base no contexto, né? A nossa análise é candle a candle, mas com base no contexto, tá? Sem esquecer a da nossa análise macro.
Olha como é simples, galera. Forma clara, simples, extremamente poderosa, tá? Então, deixa eu voltar aqui os gráficos. Esse gráfico aqui menor, que é o gráfico de entrada de 2 minutos, a gente só vai analisar ele quando a gente encontrar o nosso candle gatilho, que vai confirmar a nossa entrada, tá? Beleza, vamos lá, galera. Fazer a nossa análise agora candle a candle e entender o movimento, tá? Ó, abertura do dia, candle 1 fechou, candle 2 é para continuar descendo, né? Candle 2 desceu. Como ele fechou rompendo, o 3 é para continuar descendo. Só que antes da gente ir para o candle 3, a gente vai analisar o candle dos 10 minutos, porque o candle 2 do 5 é o fechamento do candle 1 do 10 minutos, tá? Ó, 10 minutos também está demonstrando que o próximo tende a continuar descendo, não é isso? Então a gente aguarda o candle 3. A gente não opera rompimento. Então a gente continua analisando aí, fechou? Candle 3, o que é que ele está demonstrando? Ele está negando a mínima do 2, demonstrando que o 4 pode subir, só que como ele está abaixo do último rompimento, a condição maior do mercado ainda assim é de descer, tá? Lembrando que o 3 é o fechamento do candle 1 no 15. Ó, então, apesar do candle 4 que ter a possibilidade de subir, a gente não pode fazer nada porque os candles maiores, os gráficos maiores de 10 e de 15 minutos, ainda está demonstrando que o mercado tem condição de descer. Então, os 5 minutos também, né? Porque está trabalhando abaixo da mínima do 1. Fechou? Então, vem comigo, galera. Analise esse raciocínio aqui para vocês entenderem como pegar grandes operações. Fechou? Vamos lá. Candle 4 tem a possibilidade de subir. Ó, ele desce e volta respeitando essa mínima negada, fechando acima da mínima do 2. Então está dizendo que o 5 nos 5 minutos vai subir. Só que como 4 é o fechamento do candle 2 no 10, a gente vai analisar aqui no 10 minutos. Ó, no 10 minutos o 2 já está negando a mínima, demonstrando que o 3 vai subir. Galera, vale comprar aqui no 5? Bom, vale até vale, porque o 4 respeitou a mínima negada, então está dizendo que o 5 vai subir. Só que se o 5 vai subir, ele vai para testar esse último rompimento aqui que não foi testado, tá? Porque enquanto o preço estiver abaixo do 1, a condição maior é de descer, galera. Então, apesar de valer uma compra no 5, como o nosso foco é pegar uma longa operação, essa confirmação é muito fraca para fazer com que a gente entre nesse movimento ainda, porque o movimento ainda ele não foi confirmado, tá? Então vamos lá, vamos analisar. O candle 5 tem a possibilidade de subir, a gente aguarda o 5 fechar. Ó, o candle 5 subiu, fechou aqui acima da mínima do 1, show, negou o rompimento. Então isso já é muito bom, porque se ele está negando o rompimento, ele está dando mais força, demonstrando que o mercado quer subir. Só que a gente ainda não pode fazer nada. 5 negou o rompimento, está rompendo o candle anterior, então a gente aguarda o candle 6 fechar. O candle 6, ele ainda pode subir, ele é para subir na verdade, né? Por quê? Porque o 5 está rompendo o 4 e está negando o rompimento. Como ele tem possibilidade ainda de subir, e a gente sabe que o mercado anda em ondas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma Fibo para saber se ele está acima ou abaixo dos 50%, tá? Nesse caso aqui a gente analisa que o 5 ele não testou os 50% e o mercado ainda está trabalhando abaixo, ou seja, ainda não está muito legal, porque o preço ele pode buscar os 50% e voltar a descer, já que os gráficos maiores ainda está demonstrando que a condição maior é de descer, tá? Então a gente vai analisando, galera.
Vamos aguardar o candle 6. Tudo é questão de comportamento, tá? Ó, o candle 6 era para subir, ele subiu, rompeu a máxima do 5 e voltou fechando abaixo. Negou a máxima do 5 e devolveu a negação, né? Que o 5 negou o rompimento do 2 e o 6 voltou fechando abaixo aqui, da mínima do 1, que foi o ponto rompido. Então o 6 ele está devolvendo essa negação para o 7 descer. O 6 aqui é o fechamento do 3 do 15 e é o fechamento do 2 do 15, perdão, e do 3 do 10. Ó, no 10 minutos ele está rompendo o candle anterior, demonstrando que o mercado ainda tem a possibilidade de subir. E no 15 minutos também. No 15 minutos ele está negando a mínima do candle 1, né? Então está demonstrando que o 3 tem condição de subir. Só que se a gente for analisar aqui nos 5 minutos, o 7 é para descer, tá? Então a gente não faz nada, galera. A gente vai esperar o mercadinho tá alinhado com toda a nossa análise que a gente fez no diário e com base nos 10 e 15 minutos, fechou? Candle 7 é para descer, a gente aguarda o candle 7 fechar. Candle 7 rompeu. Então se ele está rompendo o 8 é para continuar descendo, a gente não faz nada. Ó, o 8 ele desceu, beleza. Como ele negou a mínima do 7 aqui, eu traçaria essa fibra no 7 e 8 só para saber se ele está abaixo ou acima dos 50. Como ele ainda fechou abaixo dos 50%, então o 9 ainda assim tem possibilidade de descer. Ó, o 9 não desceu, beleza, mas o 9 é o fechamento aqui do 3 do 15 e o 8 é o fechamento do 4 do 10. Beleza, vamos lá. O 9 aqui, no meu ver, ele ainda tinha possibilidade de descer nos 5 minutos. Ele não desceu, né? Ele respeitou essa mínima aqui negada e... Só que apesar de ele não ter descido, ele fechou o quê? Ele fechou abaixo. Deixa eu ver aqui, botar aqui no imã mesmo. Ó, o 9, apesar de ele estar rompendo a máxima anterior, o 9 ele está abaixo da mínima do 6. Ou seja, o 9 ele está respeitando esse rompimento aqui, que o 7 rompeu a mínima do 6, que está trabalhando abaixo aqui da mínima do 1. Então, a meu ver, apesar do 9 estar rompendo a máxima do 8, esse 10 aqui ainda pode descer, tá, galera? Porque o 9 está respeitando esse rompimento. Além do mais, no 10 minutos, o 4 aqui, ó, ele fechou negando o rompimento para o 5 descer no 10 minutos, que no caso é o 10. Tá, então a gente vai aguardar o 10. O 10 fez o que? O 10 desceu, que é o fechamento aqui do 5 do 10 minutos. Ó, então o 10 ele desceu, negou esse rompimento. Aqui, ó. Né, porque o 9 tinha rompido a máxima do 8. O 10 negou para o 11 descer. No 10 minutos, como o 4 aqui ele tinha negado o rompimento, o 5 era para descer, ele desceu e voltou fechando abaixo dessa região, respeitando a negação. Então... o 6 aqui no 10 é para descer, tá? E o 11 aqui também no 5 é para descer. Vamos lá. Até então a gente vai analisando o mercado candle. A gente não tem nada para fazer ainda. O 11 aí tem a possibilidade de descer. Vamos aguardar se ele vai descer ou não. O 11 ele desceu, rompeu. Vamos esperar o 12, que o 12 ainda pode descer. O 12 ele desceu, ó. Ele renovou a mínima do... desceu, né? Rompeu a mínima do 11 e voltou fechando acima, negando esse rompimento. E o 12, ele é o fechamento do quadro aqui do 15. E é o fechamento aqui do 6 do 10 minutos. Vamos lá, galera. Aqui é um ponto muito importante, tá? Por quê? Porque se a gente for analisar aqui no 15 minutos, o 2, ó, o 2 ele tá negando a mínima do 1. E o 3 e o 4 são candles de continuidade, trabalhando dentro do 2 e acima da mínima do 1, que foi a mínima negada, né? Nosso suporte. Então, esse candle 3 e 4 aqui no 15 minutos, ele está demonstrando que o mercado tem condição de subir. Está demonstrando que é para subir, tá? No 10 minutos também é a mesma coisa. Ó. No 10 minutos... qual era a região que foi negada? A máxima do 2, que foi negada pelo 4 e respeitada pelo 5. Então, se o 6, que era para descer, ele desce e volta devolvendo, ele está dizendo que o preço vai subir.
Então a gente já tem o diário demonstrando que vai subir, a gente tem o 15 e o 10 demonstrando que vai subir. O que é que a gente tem que fazer agora, galera? A gente tem que ir para o gráfico de 5 minutos para saber se ele também está em confluência com os outros tempos gráficos. Com o tempo gráfico de 10 e de 15, beleza? Então a gente vai analisar agora o de 5 minutos. Vamos lá. O 12 aqui, ó, ele está negando esse rompimento, negando essa mínima. Só que, apesar de ele estar rompendo aqui, demonstrando que o 13 vai subir, ele está abaixo aqui do 6, tá, galera? Desse ponto que foi rompido e respeitado. Então, enquanto estiver abaixo do 6 ainda, e aqui da mínima do 1, né? Mas só de preferência aqui da mínima do 6, não vale a pena comprar nos 5 minutos ainda, tá? Então a gente vai analisar. O 13 é para subir, vamos esperar o preço fechar acima do 6. O 13 era para subir, ele não subiu. Ele desceu, né? Apesar de ele ter descido, renovado a mínima, testado esse ponto de suporte fechado, respeitando o rompimento, demonstrando que o 14 vai subir, ele não testou a mínima do 6 ainda, que foi o ponto rompido e respeitado. Então eu preciso que o preço teste lá para saber se vai respeitar ou se vai negar, tá? Então esse 14 aqui é para subir, vamos aguardar o 14 fechar. O 14 era para subir e ele não subiu, beleza? 14 era para subir e ele não subiu, show. O 14 é o fechamento do candle 7 no 10 minutos. O 7 no 10 minutos era para subir. Só que o candle 7 ele não subiu. Ele voltou negando novamente. Só que enquanto o preço estiver aqui acima da mínima do 1, a condição maior é de subir, porque está trabalhando acima do suporte. Foi da mínima negada, tá? Então a gente não faz nada, a gente aguarda o 15. O 15 aí ele também tem possibilidade de descer, tá? Vamos aguardar o 15 fechar. O 15, ó, ele respeitou esse rompimento. Só que também ele está respeitando esse suporte. O 15 é o fechamento do candle 5 no 15 minutos. Tá? Então, o 15 minutos ele ainda tá demonstrando tanto que o mercado ele pode descer pelo fato de estar respeitando, como pode subir pelo fato de estar respeitando o suporte e respeitando o rompimento. No 15 minutos, o que a gente tem? O candle 5 ele ainda está trabalhando aqui acima do suporte e está trabalhando dentro do candle de continuidade ainda. Então, apesar do candle 5 estar vermelhinho, a condição ainda é de subir no 15 minutos, tá, galera? No 10 minutos, enquanto estiver trabalhando acima do 1, da mínima do 1, a condição maior é de subir. Só que como ele está abaixo desse ponto aqui que foi rompido e negado, ele está demonstrando que é para descer. Então a gente não pode descer para onde? Para a mínima do 1, tá? Então a gente não pode vender enquanto estiver acima da mínima do 1 e não pode comprar enquanto estiver abaixo da máxima do 2. Então a gente já identificou nossa zona aí de perigo. O que a gente vai fazer? Esperar o mercadinho sair de uma dessas duas zonas, galera. Olha como é simples. Lembrando que no diário ele está demonstrando que a possibilidade maior é de subir. Então a gente vai analisar o 16. O 16 fez o quê? O 16, ó, ele negou o rompimento e negou também aqui acima da mínima do 1. Olha isso, o 16 ele negou esse ponto, foi respeitado, e negou esse ponto aqui que foi rompido, negado e devolvido. Então o 16 ele está negando de novo para o mercado subir. O 16 é o fechamento do candle 8 no 10. Agora a gente tem um mercadinho claro. Por quê? Porque a gente viu que o mercadinho estava trabalhando aqui acima da mínima do 1 e agora o 8, além de devolver aqui no 10 minutos a negação, ele também devolveu no 5, tanto aqui do 6 como da mínima do 1. Então a gente não tem confirmação melhor do que essa para comprar no 17, tá, galera? Se a gente sabe que o 17 ele tem a possibilidade maior de subir e que a gente vai comprar no 17, a gente vai para 1 minuto para saber qual vai ser o nosso melhor ponto de compra aí, tá?
Vamos lá, vamos lá. Vamos para o gráfico aqui de 1 minuto. O gráfico do minuto. Então é esse. O gráfico do minuto do dia é esse aqui, beleza? O 15 é o 75. O 15 é o 75, tá? Vamos lá, o 15 é o 75. O 16 é o 80. 78, 79 e 80. Beleza. Ó. A gente já tem a noção de que o 17 vai subir. Então, se for analisar só pelos 5 minutos, a compra aqui já é no 17 e o stop abaixo aqui da mínima do 2, tá? Seu stop vai estar mais ou menos aqui, ó, 350 pontos. Só que nosso alvo é o alvo da FIBO aqui no diário. Então, ó, seu alvo vai estar aqui, 1.500 pontos, mais ou menos, com o stop de 300 pontos, galera. 350 pontos, porque o stop seria aqui abaixo da mínima do 2. A gente já, o mercado ele já confirmou que ele vai subir, então a nossa compra seria no 17, com stop aqui abaixo da mínima do 2 e um alvo de 1.500 pontos. Aí tá um risco de retorno mais ou menos de 5 para 1, galera. Isso é absurdo, tá? Para você fazer um único dia. E como o 80 que ele já está demonstrando continuidade, eu já compararei aqui nesse 81, tá? Ó, já comparei no 81 aqui. Como nos 5 minutos o 17 é para subir, agora a gente vai analisando. Ó. 17 era para subir, ele subiu, negou máxima, beleza. Botaria uma FIBO aqui. Tá trabalhando aqui acima ainda, então 18 ainda. 18 é para descer, mas a condição é de subir. Ó, o 18 ele faz o que? Ele só devolve máxima negada. Beleza, demonstrando que o 19 vai continuar subindo, rompeu 50% de venda. Quebrando a FIBO de venda por conta do candle 1 do 15 minutos. E tende a continuar subindo. Ó. Fez o pullbackzinho aqui acima do último rompimento. Enquanto tivesse aqui acima do último rompimento, a condição era de subir, não tinha por que sair da compra. Até que ele vai e pega nosso alvo, galera, ó, mais ou menos aí 3 horas de operação, tá? Com risco retorno de 5 para 1. Então, olha como é simples e claro você pegar longas operações, beleza? Só que o que é que você precisa para pegar longas operações? Você precisa entender o contexto. Você precisa entender de rompimentos, de negações, de regiões, de devoluções, de FIBO, tá? Entender o suporte ali avançado quando se configura, entender dos rompimentos, entender dos padrões gráficos do mercado, tá, galera? Então, para isso você precisa entender todo esse conjunto de ferramentas para formar o contexto e identificar qual vai ser o melhor ponto de entrada, galera. Eu poderia ter usado com vários outros exemplos, mas eu usei com esse exemplo aqui desse dia. Foi a operação que eu fiz que me deu um risco retorno aí de 5 para 1, beleza? Então, se você quer aprender essa análise, eu desenvolvi um método que é o método Candle Art, tá? Ela é uma mentoria que eu faço individual, só eu e o aluno, onde essa mentoria ela tem uma duração de 3 meses, tá, galera? Onde você vai operar comigo todo dia pela manhã ao vivo do mercado, tá? Além de aulas ali semanais e o conjunto de todas essas ferramentas em aulas gravadas, tá? Se você tem interesse, não perde tempo e clica no link aqui abaixo e vem falar comigo. Fechou, galera? Tamo junto. É nóis.